Lucas 18, a partir do 18, diz assim: E perguntou-lhe um certo príncipe, em outras traduções está um certo jovem, dizendo: Bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Na sua tradução pode estar para ser salvo. E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabe os meus mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunho. Honra a teu pai e a tua mãe. E ele disse: Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Diga comigo, uma coisa. Vende tudo o que tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico no reino de Deus. E os que ouviram isto disseram: Logo, quem pode salvar-se? Mas ele respondeu: As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis para Deus. E disse Pedro: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhes disse: Na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pai, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, que não haja de receber muito mais neste mundo, e na idade, na vindoura, a vida eterna. Assentai-vos. Queridos, é provável que você já tenha escutado a história do jovem rico. Por diversas vezes ouvimos a exposição do jovem rico. A grande questão é que esta história nos ensina muito a respeito da salvação. Diz a Bíblia que o jovem rico, ou em outras traduções, o príncipe, vai de encontro a Jesus. E quando ele vai em busca de Jesus, quando ele vai em encontro de Jesus, ele vai para perguntar a Jesus acerca da salvação. Esse jovem não era um jovem qualquer. Esse jovem, ele não era um jovem que andava numa vida dissoluta. Esse jovem, ele não bebia, esse jovem, ele não fumava, esse jovem, ele não se prostituía, esse jovem não estava nas drogas, esse jovem, ele obedecia a seu pai, obedecia a sua mãe, esse jovem era um jovem exemplar. E a gente vê isso na história, quando ele diz: tudo isso eu tenho seguido. Então isso mostra a característica deste jovem, a sua personalidade, o seu estilo de vida, o seu estilo de obediência aos preceitos de Deus. E esse jovem encontra Jesus e diz: Bom mestre, o que eu devo fazer para ser salvo? Esse jovem faz uma das perguntas mais importantes que qualquer pessoa pode fazer. Essa pergunta, ela é uma das perguntas mais importantes da nossa vida. E Jesus diz assim: sabe os meus mandamentos. Ele, em outras traduções, está: segue os meus mandamentos. E Jesus começa a mencionar para aquele jovem alguns mandamentos. Diz: não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, honra teu pai, honra tua mãe. E Jesus faz questão de mencionar
os mandamentos para aquele jovem. Depois que Jesus menciona aqueles mandamentos, é interessante que ele diz assim para Jesus: tudo isso eu tenho seguido, tudo isso eu tenho observado desde a minha mocidade. Ele está dizendo, desde que eu era mais novo eu tenho observado essas coisas, eu tenho andado nisso aí, eu tenho cumprido o que o Senhor está dizendo. E quando o jovem rico fala isso para Jesus, Jesus diz assim: mas, essa é a questão, mas te falta ainda uma coisa. Te falta uma coisa. Olha que algo profundo de Jesus. Vai, vende tudo que você tem, reparte com os pobres, você vai ter um tesouro no céu, e depois você vem e me segue. Depois você vem e me segue. E a Bíblia diz que quando aquele jovem ouve essa exposição de Jesus, diz a Bíblia que ele se entristece. E a razão pela qual ele se entristece é que ele possuía muitas propriedades. Em outras traduções quer dizer, ele era muito rico. E depois que ele vira as costas, se entristece, Jesus diz: olha, é mais fácil um camelo passar por fundo de uma agulha do que um rico herdar o reino de Deus. E diante daquela exposição, Pedro toma a palavra e diz, aqueles discípulos chegam e dizem: mas quem é que pode se salvar então? Quem é que pode ser salvo então? Quem é que pode salvar-se a si mesmo? E Jesus vai dizer: aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Aí Pedro vai dizer: Senhor, e nós deixamos tudo e te seguimos, o que nós vamos ganhar? Aí Jesus diz assim: aquele que deixou pai, aquele que deixou mãe, aquele que deixou alguma coisa pelo reino de Deus, em verdade eu vos digo, Pedro, que receberá nesta vida, bem como receberá na vida vindoura. Jesus está dizendo acerca da vida a qual nós vivemos, bem como a vida eterna. Ou seja, nós vamos receber aqui e nós vamos receber quando chegarmos na glória. Essa é a exposição desse texto. Mas a gente precisa aprender algumas verdades, algumas lições. Porque você pode dizer: pastor, o que tem a ver isso comigo? O que Deus quer falar comigo através dessa mensagem? Qual a lição que eu tiro para a minha vida? O primeiro versículo que nós lemos: e perguntou um certo príncipe, versículo 18, bom mestre. A primeira coisa que vem que salta aos nossos olhos, é que o jovem rico aqui está fazendo uma das perguntas mais importantes da vida. Uma das perguntas mais importantes que qualquer ser humano pode fazer é esta: o que eu devo fazer? Esta é a pergunta que você deve fazer nessa noite. Essa é a pergunta que todo ser humano deveria fazer. O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? O que eu devo fazer para ser salvo? Você já se perguntou assim? Se você nunca se perguntou, se pergunte. E se você nunca perguntou a Deus o que deve fazer para ser salvo, pergunte nessa noite. Porque esse jovem, ele poderia pensar como muitos hoje pensam: eu estou salvo, eu estou na igreja, eu dou dízimo, eu dou oferta, eu participo dos cultos, eu faço evangelismo, então eu estou salvo, nem preciso perguntar a Deus se eu estou salvo ou não.
Mas é uma pergunta importante que todo ser humano deve fazer: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que eu preciso fazer para ser salvo? Essa pergunta também ela nos mostra algo interessante. Ela denuncia a preocupação do jovem em ser salvo, na salvação da sua alma. E ela nos mostra que eu e você precisamos também nos preocupar com a salvação. Porque via de regra, o ser humano não se preocupa com a salvação. Nós vivemos muito envolvidos nas coisas desta vida, a ponto de não nos preocuparmos com a salvação da nossa alma. Então a pergunta do jovem rico, além de ser importante, uma das mais importantes, também denuncia a preocupação em salvar a sua alma. Porque o jovem rico também nesse texto demonstra conhecimento acerca da vida e da morte. Ele demonstra conhecimento acerca da salvação e da vida eterna. A pergunta dele não é uma pergunta feita de qualquer maneira, sem conhecimento e sem fundamento. A pergunta dele se dá porque ele conhecia a respeito da vida eterna. E porque ele se preocupava e sabia que se ele morresse, ele precisaria ter a salvação de Deus. Então ele conhecia todo o conteúdo, toda a história, todo o contexto. Ele sabia que o ser humano precisava ser salvo, que precisa ser salvo. E ele sabia que o ser humano não podia viver uma vida dissoluta, de qualquer maneira, de qualquer forma. Por esta razão é que ele seguia os mandamentos, porque ele sabia que uma vida distorcida e dissoluta não conduziria ele à salvação. E por esta razão é que ele pergunta, e por esta razão é que ele se preocupa com a salvação. Mas embora o jovem rico tenha feito uma das perguntas mais importantes, ele não estava disposto a ouvir aquela resposta. Ele não estava disposto a cumprir o que Jesus traria como resposta, trouxe como resposta a pergunta dele. Porque nós queremos tudo do nosso jeito. Nós queremos que Deus se adeque a nós. Nós queremos que a vontade de Deus seja a nossa vontade. Nós queremos que os princípios de Deus sejam os nossos princípios. Mas Deus nunca vai se rebaixar aos nossos caprichos. Ele é Deus, no céu e na terra. Ele reina sobre tudo e sobre todos. E somos nós que devemos se curvar perante Ele. Porque Ele não se curva perante ninguém. Ele é Deus pleno e absoluto. Deus é absoluto. E a sua palavra é irrevogável. A sua palavra, Ele se mantém fiel. Não muda. Ele é fiel à sua palavra. Muitas vezes nós dizemos, Deus é fiel a mim. Não, meu irmão. Deus não é fiel a você. Esqueça isso. Deus nunca vai ser fiel a você. Deus é fiel à sua palavra. Deus não é fiel a você. Deus é fiel à sua palavra. Se Ele te prometeu algo, Ele vai cumprir por causa da fidelidade dEle acerca da palavra. Porque nós não merecemos fidelidade de Deus. É Ele quem merece a nossa fidelidade. Portanto, Deus é fiel à sua palavra. E somos nós que devemos observar a sua palavra e vivermos conforme esta palavra. Aleluia. Mas vamos caminhar. No versículo 20, Jesus fala acerca dos mandamentos. E o que isso nos ensina? Quando Jesus menciona isso. Aqui Jesus responde ao jovem rico, mostrando a respeito de uma vida de obediência à palavra de Deus.
Quando Jesus menciona os mandamentos, Ele está dizendo que a nossa vida tem que ser pautada em obediência à sua palavra. Que nós devemos trazer ao nosso coração a palavra de Deus. Que nós precisamos viver segundo os preceitos de Deus. É por isso que o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. É por isso que Jesus menciona os mandamentos para o jovem, porque ele precisava viver de acordo à vontade de Deus, de acordo à palavra. E é interessante que quando Jesus menciona esses mandamentos, o jovem rico agora, quem sabe, estufa o peito e diz assim: tudo isso eu tenho seguido desde a minha mocidade, desde quando eu era menino, eu venho seguindo os preceitos. Quando a gente olha para esse texto, a gente vê que esse jovem não estava mentindo. Quando a gente olha para esse texto, a gente vê que esse jovem não estava se enganando no que ele estava pronunciando para Cristo. Porque se ele não tivesse cumprindo isso, Jesus falava mentira. Porque quando ele diz assim: olha, tudo isso eu tenho observado desde a minha mocidade, Jesus não desmente aquele jovem. Jesus não nega esse feito por parte desse jovem. Então qual é o problema, pastor? Um jovem que honra o pai e a mãe, um jovem que não adultera, um jovem que busca o Senhor, um jovem que não levanta falso testemunho, um jovem que, à luz, aos olhos humanos da sociedade, parece ser um jovem exemplar, e ele busca Cristo agora e questiona acerca da salvação. E este jovem que questiona acerca da salvação, ele tem uma reprovação de Deus. Queridos, aprenda um princípio. Existe um mal que muitas vezes impregna o coração das pessoas: a religiosidade. As pessoas, elas têm uma facilidade de se tornar religiosas. Esse é o problema. Ao longo do tempo, Jesus sempre dizia aos fariseus, aos doutores da lei, que eles não podiam ser meros religiosos. O religioso, ele critica tudo e todos. O religioso não tem capacidade de amar ninguém. Ele sempre está com o dedo apontando para outros. O religioso se considera salvo e coloca os outros como perdido. Esse é o problema da sociedade hoje. É por isso que muitos evangélicos são criticados, porque não vivem a palavra, vivem apenas uma religião medíocre, tacanha. Se tornam religiosos, mas se afastam de Deus. Eu não sou salvo porque eu sou um religioso. Eu sou salvo porque eu reconheci que sou um pecador, que necessito da misericórdia, do perdão de Deus, e que passo a seguir a Cristo pedindo misericórdia todos os dias da minha vida. O fato de eu estar dentro de um templo religioso não me faz melhor do que ninguém. E às vezes nós entramos pelo caminho da religiosidade e vamos nos tornando secos e sem vida, a ponto de sermos afastados do próprio Deus e das pessoas. O que Jesus nos ensinou não foi cumprir ritos e preceitos religiosos. O que Jesus nos ensina é termos o caráter de Deus, amarmos a Ele em primeiro lugar e amarmos uns aos outros. Amor no coração só pode proceder de quem conheceu a Deus. Se você não conhece a Deus, você se torna incapaz de amar o teu semelhante. O religioso, ele não tem amor no coração. Ele tem palavras no coração, dotados de conhecimentos e de práticas religiosas, mas é incapaz de olhar para alguém e olhar a necessidade desse alguém. Mas aqueles que conheceram a Jesus, olha para o outro com olhar de amor e com olhar de misericórdia. Aqueles que vivem na essência do verdadeiro evangelho,
consegue enxergar no outro a necessidade de Cristo e consegue dar um abraço verdadeiro e genuíno. O verdadeiro pastor, o verdadeiro pregador, o verdadeiro homem de Deus é aquele que olha para você não interessado naquilo que você tem no bolso, mas aquilo que tem no seu coração. Ele olha para você interessado na sua alma, no seu caráter, na sua pessoa. Ele não liga se você é rico, se você é pobre. Ele sabe que você é uma alma valiosa para Jesus e que você é tão digno de misericórdia quanto Ele. Essa é a verdadeira palavra de Deus, que nos leva ao caminho da vida, que nos leva à salvação. E à medida que nós pregamos o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra de Deus, nós compreendemos que o próprio Deus fala conosco através da sua palavra. Nós compreendemos que essa palavra ela é sobrenatural, ela excede o nosso entendimento e ela penetra na nossa alma e divide o nosso coração. Porque a palavra de Deus é como espada de dois gumes, que entra e corta a nossa alma. Esse jovem rico não sabia disso. O que esse jovem rico sabia era administrar suas riquezas e cumprir preceitos religiosos, mas fazia tudo de maneira automática. Já estava habituado a fazer aquilo, mas havia sequidão na sua alma. E diante disso, quando ele diz que está cumprindo todos esses preceitos, toda a palavra, Jesus diz algo interessante. Te falta uma coisa. Ainda te falta uma coisa. O que faltava? Olha que interessante. Te falta uma coisa. E eu te pergunto nessa noite, o que te falta nessa noite para ser salvo? Eu acredito que no subconsciente daquele jovem ele sabia o que faltava a ele para ser salvo. Porque nós nos conhecemos, nós sabemos aonde anda o nosso coração, nós sabemos por onde passeia o nosso coração. Nós não somos crianças. Nós somos pessoas que raciocinamos, compreendemos a palavra e nós não somos meninos. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Nós sabemos mais basicamente onde é que está o nosso coração. Nós sabemos disso. E Jesus diz assim, te falta uma coisa. E eu te pergunto, meu irmão, nessa noite, o que é que te falta? O que é que está te faltando para ser salvo? O que está te faltando para ser salvo? Queridos, nós precisamos todos os dias cultuar a Deus verdadeiramente e ouvirmos a sua palavra com atenção, dando atenção constante à palavra de Deus, porque à medida que nós vamos aqui ministrando, o próprio Deus está falando conosco. Aquele jovem ouviu a resposta que não agradou a sua alma, porque Deus não negocia a sua palavra. Deus não negocia a sua palavra. O evangelho não é mercadoria para ser negociada. A palavra de Deus não pode ser vendida. A palavra de Deus não pode ser moldada de acordo às pessoas, como vergonhosamente tem sido nos dias atuais. Te falta uma coisa. O que faltava para aquele jovem era simples. Quando Jesus disse que ele deveria vender tudo o que tinha para dar aos pobres, Jesus não está dizendo que todo rico deve vender tudo e dar aos pobres, não. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus não está dizendo aqui que todos os ricos do Brasil devem vender tudo, ficar puro e dar tudo para os pobres. Não é isso que Jesus está dizendo. Preste atenção no texto. O que Jesus está dizendo para esse jovem é que o coração dele precisava se desapegar da sua riqueza.
Era isso que Jesus estava dizendo para o jovem. Jesus estava dizendo que o que faltava para aquele jovem era só uma coisa: ele se desapegar da riqueza que ele possuía. Embora aquele jovem fosse um jovem exemplar, embora aquele jovem tivesse bom testemunho com seus relacionamentos, o seu coração estava atrelado ao seu dinheiro. O seu coração estava atrelado às suas propriedades. E Deus sempre vai pedir para mim e para você tirar do nosso coração aquilo que temos como Senhor. Porque o Senhor da vida daquele jovem rico era a sua riqueza. Foi por esta razão específica que Jesus pede àquele jovem que vendesse tudo. Porque Jesus, ao olhar para aquele jovem, viu que o seu coração estava simplesmente atrelado às suas propriedades. E ninguém pode ser salvo quando os seus corações estão nas coisas desta vida. Eu não posso ser salvo se o meu coração estiver nas riquezas. Eu não posso ser salvo se o meu coração estiver nas minhas propriedades. Eu não posso ser salvo se o meu coração estiver nas coisas desta vida. Sabe por quê? Porque Jesus disse que onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. E o coração deste jovem estava na sua riqueza. Esse é o problema. Esse era o problema da vida deste jovem. O problema dele é que o coração dele estava nas riquezas. E toda vez que um homem aplica o seu coração nas riquezas, ele anula a soberania de Deus sobre a sua vida. Porque no livro lá de 2 Pedro, ou 1 Pedro, salvo engano, vai dizer que aquilo pelo qual o homem é vencido, do tal torna-se servo. Então, na verdade, este jovem era servo da sua riqueza. Queridos, nós precisamos abrir o nosso coração para a verdade das Escrituras. Nós precisamos parar de ouvir fábulas humanas, palavras bonitas. Nós precisamos ouvir a verdade. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e só a verdade vos libertará. Nós precisamos viver pela verdade, ouvir a verdade, andar em verdade, escutar a verdade, assistir a verdade. Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu não posso viver uma vida dissoluta e acreditar que eu estou salvo. Só existe salvação em Jesus Cristo. E essa salvação é ofertada a todos indistintamente. Essa salvação é ofertada ao prostituto, ao rico, ao pobre. Essa salvação é ofertada a todos, mas nós estamos a cada dia nos enganando, achando que estamos vivendo a salvação, quando na verdade estamos vivendo a perdição. Jesus disse que nem todo aquele que diz a Ele, Senhor, Senhor, herdará o reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do Pai. Você pode vir aqui todos os dias, todos os cultos, ouvir a palavra e mesmo assim ser um perdido. Você pode passar a sua vida toda dentro de uma igreja e mesmo assim ser um perdido. Porque para eu ser salvo eu preciso deixar que esta palavra adentre aos portais da minha alma, do meu coração, e que proporcione mudança na minha vida. O apóstolo Paulo vai dizer: aqueles que estão em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Ou seja, aqueles que vivem em Jesus são novas pessoas. Um salvo, ele se torna um novo homem, uma nova mulher, não seguidores de regras e de preceitos, mas se tornam alguém que tem uma vida com Deus. Eu estou no Evangelho há 17 anos, eu estou em liderança há muitos anos, há muito tempo, lidero jovens, lidero uma coisa e outra.
Mas uma coisa, eu fiz o diagnóstico que boa parte de nós evangélicos sequer nunca lemos a Bíblia toda. Porque não temos tempo. Porque nós achamos que ir na igreja aos domingos é uma maravilha. Estou salvo. Já falei e repito. Enquanto você estiver aqui nessa igreja, ouvindo esse pastor, você vai ouvir a verdade. A verdade que liberta. Uma palavra fiel, justa, sem enfeite, sem açúcar, mas que te conduz à vida eterna, que te sara, que te cura. Uma palavra pregada não interessada no teu dinheiro, mas interessada na tua alma, interessada na tua família, no teu coração. É isso que nos liberta, que nos salva. É isso que Jesus está dizendo ao jovem rico, que ele precisava tirar o seu coração da riqueza. E quando Jesus diz isso àquele jovem, a Bíblia diz que aquele jovem se entristece. E a razão pela qual ele se entristece é porque ele possuía muita riqueza, ele não estava disposto a deixar tudo. Às vezes nós queremos seguir a Deus, Senhor, eu vou te seguir, mas isso aqui eu não vou deixar. Senhor, eu vou te seguir, mas eu não posso fazer isso. Ou então a gente começa a justificar a nossa vida. Não, mas não é desse jeito. Não precisa ser tão radical. Jesus foi radical com esse jovem, não foi? Não, eu posso fazer isso. Não é bem assim. Queridos, não vamos nos justificar, não. Vamos olhar para a palavra e dizer, é a palavra de Deus. Deus tem o melhor para a minha vida. Eu quero salvação, eu quero vida eterna, eu quero vida plena. Eu estou no evangelho aos 17 anos. Eu me recordo que meu irmão está ali, ele sabe disso, não me deixa mentir. Havia uma cultura na minha casa. Meu pai odiava o evangelho, ele sabe disso. E meu pai dizia algo que marcava muito a minha alma. Ele dizia assim: o filho meu que se tornar evangélico, que se tornar crente, não come do meu bocado. Ele dizia isso. Então estou usando as palavras dele: não come do meu bocado. E quando eu me tornei evangélico, eu já sabia e eu estava disposto até mesmo a morar na rua. Mas o meu coração ardia por Jesus. Hoje as pessoas vão para Cristo em busca de alguma coisa. Hoje as pregações venha para Cristo, você vai ser abençoado, a sua vida vai ser transformada, você vai viver um mar de rosa. Jesus não prometeu riqueza para nós. Ele prometeu bênçãos. Eu não sou adepto da teologia da miséria, mas também não sou adepto da teologia da prosperidade como pregam por aí. Que você era pobre, aceitou Jesus, ficou rico. Não, não é assim. Jesus falou: aquele que vinha após mim, aquele que quiser me seguir, deve negar si mesmo, deve renunciar às suas próprias vontades, tomar a sua cruz e me seguir. Seguir Jesus implica em renúncia. Seguir Jesus implica em abandonar muitas coisas, as quais nós muitas vezes não estamos dispostos a abandonar. Aquele jovem estava disposto a seguir uma religião, mas ele não estava disposto a seguir Jesus, porque seguir Jesus implicava em abandonar a sua riqueza. E muitas vezes nós não estamos dispostos a abandonar nada, muito menos a nossa vontade. Nós não queremos passar por dificuldades, nós não queremos passar por lutas, por privações e dificuldades. Nós queremos seguir a Cristo, que tudo flua a nosso favor, que o nosso barco venha andar, venha navegar de vento em popa. E nos primeiros sinais de dificuldade a gente diz: não dá certo. Eu pensei que seguir Jesus ia ser abençoado, ia participar da campanha das 7 quartas-feiras de cura, de milagre, de bênção, da casa própria, do carro próprio. Eu não vejo isso nas Escrituras. Venha para Jesus, para a campanha do carro próprio, da casa própria, da fazenda, da riqueza.
Eu não vejo isso nas Escrituras. Jesus ofereceu: vinde a mim, todos que estão cansados. Ele ofereceu descanso para a nossa alma. E como essa sociedade está cansada, Ele diz: vinde a mim, todos que estão oprimidos. Ele ofereceu alívio para a alma, refrigério. Isso Ele prometeu. Sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. As palavras de Cristo é como mel na nossa boca, como doçura no nosso coração. O verdadeiro evangelho nos leva a nos despir do nosso orgulho, da nossa vaidade. O verdadeiro evangelho nos leva a abandonar as coisas fúteis desta vida e a seguir a Jesus por amor e não por interesse. A vivermos uma vida na plenitude do Espírito, a vivermos uma vida entrelaçada pelo amor que temos por Cristo. Esse é o verdadeiro evangelho de salvação. O verdadeiro evangelho nos manda a tirar o nosso coração de tudo que está nessa vida. O verdadeiro evangelho nos ensina a andar na terra, mas com o coração no céu. O verdadeiro evangelho nos ensina a andar na terra, mas o coração no céu. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. O coração do jovem rico estava na sua riqueza. E onde está o teu coração? Onde está o teu coração nessa noite? Aonde está o teu coração? Faça aí uma análise da sua vida. Aonde está o teu coração hoje? Onde está o teu coração? Será que o teu coração está lá em cima ou está cá embaixo? Será que o teu coração está nas riquezas do céu ou nas riquezas da terra? Agora, permita-me fazer uma observação. Diferente desse jovem rico, havia um outro muito rico também, chamado Zaqueu. E Jesus não pediu riqueza a ele, não pediu que vendesse tudo e desse aos pobres. É ele que vai até Jesus. Esse homem já estava realizado em todo o sentido de vida. Zaqueu tinha a melhor casa, Zaqueu tinha o melhor carro, Zaqueu era rico, Zaqueu era um homem rico, ocupava uma posição na sociedade bem favorável. Mas Zaqueu diz assim para Jesus: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu quero restituir 4 vezes mais. Olha o coração de Zaqueu se desapegando da sua riqueza. Enquanto o coração do jovem está amarrado, está atrelado à sua riqueza, o coração de Zaqueu está totalmente voltado para Jesus. São 2 ricos, mas um coração ferve por Jesus, o outro coração ferve pelo dinheiro. Queridos, a gente precisa entender uma coisa. O apóstolo Paulo disse que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E o grande problema que nós vivemos hoje é que as pessoas aprenderam a amar mais os bens do que as pessoas, as outras. É que o coração é tomado pelo engano das riquezas. Quando Satanás vai tentar Jesus, ele leva Jesus e diz assim: está vendo todos esses reinos? Tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Jesus diz: somente o Senhor teu Deus adorarás, somente ao Senhor prestará culto. Satanás sabe que o que mais atrai o coração das pessoas é dinheiro.
Satanás sabe que o que mais conquista o coração das pessoas é riqueza. Ele sabe, porque ele é um ser milenar. Ele sabe tocar os corações. Ele sabe ludibriar, enganar. E aí ele oferece muitos entretenimentos, muitas riquezas. E atrela aí, coloca o coração de muitos no cárcere da riqueza. E com isso as pessoas perdem a salvação. Mas o jovem rico não estava disposto a abandonar o que ele tinha. Não estava disposto a trocar perdição por salvação. Não estava disposto a trocar riqueza da terra por riqueza do céu. Não estava disposto a trocar a vida agora pela vida futura. E talvez eu e você, talvez nós, estamos como o jovem rico. Não estamos dispostos a abandonar o agora pelo amanhã, trocar o agora pela amanhã. Não estamos dispostos a trocar as coisas dessa vida pelas coisas do céu. O apóstolo Paulo diz: se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são do alto. Que maravilha! E continua a história. Versículo 25, Jesus vai dizer algo. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico herdar o reino de Deus. O que Jesus está dizendo é que o coração do rico é tão dominado pela riqueza a ponto dele perder a salvação. É isso que Jesus está dizendo. E diante disso, versículo 27, mas as coisas que para o homem, versículo 26, os que ouviam isso perguntaram a Jesus: então quem é que pode salvar-se? Quando Jesus expõe que era mais fácil um camelo passar por um fundo de agulha do que um rico entrar no reino de Deus, aquelas pessoas agora que ouviram isso começaram a dizer: mas e agora, quem é que pode se salvar? Queridos, deixa-me te dizer uma coisa: a salvação não é sua. Você não pode fazer nada que possa te dar o direito à salvação. A salvação não parte das suas atitudes, ela vem de Deus. A salvação é uma dádiva, é uma graça, é uma conquista de Deus para as nossas vidas. É Deus que nos dá. Você não conquista a salvação com seus próprios méritos. O homem não adquire salvação com os próprios méritos. A salvação provém de Cristo Jesus. E por isso Jesus está dizendo que ser salvo ou se salvar é algo impossível. Mas deixa-me ser claro com você: ninguém pode se salvar sozinho. É isso que Jesus está dizendo. Você não pode fazer nada para se salvar, porque só quem pode nos salvar é Jesus Cristo. A salvação provém de Jesus. A única participação do homem na salvação é quando ele aceita essa salvação. É quando ele aceita essa salvação. E muitos têm rejeitado, como o jovem rico rejeitou. Então a salvação, ela provém de Deus. Agora, algo interessante, para a gente não achar que Deus quer que vivamos uma vida de miséria, não. Não é isso que Deus quer. A questão em particular do jovem rico é porque Jesus sabia que todo o seu coração, o coração do jovem rico, estava na riqueza. Pedro pergunta algo a Jesus importante. Ele diz: Senhor, e nós? Nós deixamos tudo. Diferente do jovem rico que não quis deixar nada, nós deixamos tudo e te seguimos. O que vamos ganhar com isso? Aí Jesus diz algo interessante. Ele diz assim: olha, vocês, em verdade vos digo que aquele que deixou, seja pai, seja mãe, seja irmão, seja alguma coisa, e para mim seguir, vai receber nessa vida. Ele está dizendo bênçãos. Nós somos sim abençoados nessa vida, e vão receber também lá no céu. Aquele jovem rico, queridos, ele receberia na vida com Cristo, e ele também receberia no céu. Ele não compreendeu.
o que Jesus estava dizendo. E por esta razão, ele, como muitos, tem perdido esta graça, essa salvação. E eu quero te perguntar nessa noite: o que tem te prendido? O que tem te segurado? O que tem trancado o teu coração para seguir Jesus? Talvez você diz assim: pastor, hoje não. Eu preciso ainda ajeitar algumas coisas. A Bíblia diz que nós não podemos estar embaraçados com as coisas desta vida. A Bíblia fala que a gente precisa tomar uma postura de renúncia. Talvez você passa na sua cabeça diversos questionamentos. Mais isso, mais aquilo, eu vou ter que abandonar isso e eu não estou disposto. O grande dilema da nossa vida é esse. Os questionamentos da nossa alma. É por isso que muitos que estão aí fora não querem seguir Jesus, porque para seguir tem que deixar alguma coisa, e nós não queremos deixar nada. Nós queremos que Jesus nos aceite como somos, com as nossas mazelas, com os nossos erros. Ele pode até te aceitar como você está, mas ele diz: agora vamos fazer a limpeza. Somos sujos, queridos, quando vamos até Cristo. Mas precisamos reconhecer o nosso estado de pecador e dizer: Senhor, entra na minha vida. Faz parte do meu dia, faz parte do meu coração. Nosso coração precisa brilhar por Jesus. Eu não sei o que te prende, mas eu sei que existe um convite de Deus para a sua vida. Esteja disposto a abandonar tudo por Jesus. Não se iluda com nada desta vida. Não se iluda com nada desta vida. Existe salvação franqueada a cada um de nós. Se o teu coração hoje está preso, o Senhor quer libertar esse coração nessa noite. O Senhor te chama a salvação. O Senhor oferece salvação e vida eterna para você nessa noite, assim como ofereceu para esse jovem. Vai, vende tudo que tem, terás um tesouro no céu, depois você me segue. Existe uma recompensa para nós. Pense nisso nessa noite. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações.